Olá a todos, eu sou o Thiago Dias, sou bacharel em Direito, advogado, professor nas áreas de Direito Público e venho hoje tratar do tema a Corte Internacional de Justiça e o Tribunal Penal Internacional. Esta apresentação é uma pequena, aquilo que se diz como pílula, uma breve explanação dentro desse nosso período de tempo, dado aqui pela Comissão de Cultura e Eventos, a quem sou grato, de falarmos sobre as diferenças entre a Corte Internacional de Justiça e o Tribunal Penal Internacional. O objetivo é apresentar distinções dentro do direito internacional, dado que as duas estruturas são frequentemente confundidas. E aí é interessante nós fazermos a diferenciação apontando a Corte Internacional de Justiça inicialmente em razão do seu período cronológico, da sua formação cronológica. A Corte Internacional de Justiça é sucessora da Corte Permanente de 1921. Ela está prevista no artigo 92 da Carta da ONU, ou Carta das Nações Unidas, que foi assinada em 1945, após o fim da Segunda Guerra Mundial. Sua competência é julgar os estados, países e outras pessoas jurídicas de direito internacional público. Esta é uma das diferenças da Corte Internacional de Justiça com o Tribunal Penal Internacional, dado que a Corte Internacional de Justiça julga pessoas jurídicas e não pessoas físicas e, além dos julgamentos em si, emite pareceres. De uma certa forma, é um tribunal das Nações Unidas que, além da sua função contenciosa, tem uma função, de certa forma, de emissão de pareceres jurídicos para o Conselho de Segurança das Nações Unidas e para a Assembleia Geral das Nações Unidas. E aqui a gente destaca que a Carta das Nações Unidas deixa bem claro entre os seus órgãos das Nações Unidas, especialmente o Conselho de Segurança das Nações Unidas, que uma série de trabalhos que nós possuímos, apresentamos a importância do Conselho de Segurança das Nações Unidas, formado por 5 membros permanentes, quais sejam Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia e China, que têm capacidade de veto, poder de veto das decisões daquele Conselho de Segurança, que também possui outros 10 membros temporários. Aliás, o Brasil recentemente foi eleito para o biênio, em razão das eleições do Conselho de Segurança para os membros temporários de períodos de mandato de 2 anos. O Brasil recentemente, então, foi mais uma vez nomeado, eleito para o Conselho de Segurança. O Brasil possui uma tradição, já muito mais de 10 vezes, esteve no Conselho de Segurança desde a sua formação. Sobre isso, aliás, apresentamos já outros trabalhos apontando a importância do Brasil no Conselho de Segurança e do seu pleito histórico de acesso a este Conselho de Segurança como membro permanente. Pleito que vem ainda da Liga das Nações, que é antecessora da Organização das Nações Unidas. E aqui no tema da Corte Internacional de Justiça, a importância do Brasil fica destacada, acima de tudo, pela participação de brasileiros como juízes, como magistrados da Corte Internacional de Justiça, que fica sediada em Haia e é conhecida como o Tribunal dos Tribunais, e não como uma espécie de primus inter pares, que seria um tribunal com uma certa relevância sobre outros tribunais fossem, de certa forma, iguais ou paralelos. Aqui não se trata de uma figura da figura do primus inter pares, mas de um verdadeiro tribunal dos tribunais, com uma espécie de relevância e hierarquia sobre outras figuras do direito internacional, ainda que devamos deixar claro que o direito internacional é, de certa forma, conhecido, ainda que seja mitigado, por uma característica específica, que é a anarquia, ou, entre aspas, uma anarquia internacional, em razão da dificuldade de existir uma autoridade superior a todos os outros estados. Podemos dizer que, dentro da Organização das Nações Unidas, o Conselho de Segurança, que possui 5 membros permanentes, como dito, e os 10 membros temporários, ou seja, 15 membros no total, possui uma relevância sobre a Assembleia Geral das Nações Unidas, que é este grande parlamento do mundo, que é atualmente composto por mais de 196 países. O Conselho de Segurança tem uma primazia sobre
os outros órgãos das Nações Unidas e outras instituições internacionais, mas a Corte Internacional de Justiça trabalha em paralelo com o Conselho de Segurança e julga e emite pareceres a pedido do Conselho de Segurança. É interessante falarmos de Corte Internacional de Justiça, que ela é antecessora, ela é sucessora, perdão, da Corte Permanente Internacional de Justiça, que foi criada com a Liga das Nações, ainda também no final da Primeira Guerra Mundial, e na Carta da Liga das Nações, vinculada ao Tratado de Versalhes de 1919, foi estabelecida a criação da Corte Permanente Internacional de Justiça, que julgaria os litígios entre os Estados de forma a evitar a autotutela, que era muito característica dos Estados, em razão, por exemplo, da cobrança de dívidas que um Estado tinha com outro, ou seja, um país possuía com outro, anterior à Corte Permanente Internacional de Justiça, especialmente anterior à Primeira Guerra Mundial. Os países cobravam as dívidas de forma agressiva, armada. Era a chamada diplomacia das canhoneiras, que os países, os mais poderosos, cobravam as dívidas dos seus países devedores mediante o uso da força. A Corte Permanente Internacional de Justiça, ainda que possa ser imaginado como uma corte que tinha um intuito liberal no sentido idealista das relações internacionais, que vai pregar o direito sobre o uso da força, a corte, ainda que tenha essa característica, de certa forma, idealista, utópica, na verdade, é um instrumento de criação dos países poderosos ou das antigas potências como forma de controlar e limitar determinados poderes de outros países. Ela estava, como dito, prevista na Carta das Nações Unidas, na Carta da Liga das Nações, ou da Sociedade das Nações, termo muito utilizado pelos franceses, e, interessantemente, o Brasil, dada a participação já prévia de Rui Barbosa, ainda na segunda Conferência da Paz de Haia, ainda no começo do século XX, 1907, especificamente, o jurista brasileiro Rui Barbosa ganha muita relevância, era conhecido internacionalmente, e é eleito no primeiro mandato da Corte Permanente, na abertura da Corte Permanente Internacional de Justiça, Rui Barbosa já assumiria o cargo. Infelizmente, veio a falecer, não pôde assumir o seu mandato como juiz internacional. Na sua sucessão, assumiu o Epitácio Pessoa, também famoso político brasileiro e jurista, que assume a Liga das Nações, que vai permanecer na Corte Permanente Internacional de Justiça até 1930, também sediada em Haia. E aqui é importante dizer que a Corte Permanente, ou aquilo que seria depois chamado de Corte Internacional de Justiça, ela permaneceu, de certa forma, em atividade durante a Segunda Guerra Mundial, com todas as restrições em razão de estar sediado na Holanda, que foi um país ocupado pela Alemanha. Isso leva a um desgaste muito grande, em razão, de certa forma, até do próprio fracasso da Liga das Nações, aquilo que os especialistas em direito internacional e de ciência política apontam como um certo fracasso da Liga das Nações em evitar um conflito, o que levou à Segunda Guerra Mundial. Com as negociações de uma chamada nova ordem mundial, ainda na Segunda Guerra Mundial, a iniciar com a Carta do Atlântico, em 1941, e uma série de outras conferências, Conferência de Alta, Conferência de Dumbarton Oaks, em 1944, é redigida a Carta das Nações Unidas, com participação destacada do Brasil, aliás, e nesta discussão e nessas negociações é criada uma sucessora da Corte Permanente Internacional, que seria a Corte Internacional de Justiça, que vai começar seus trabalhos ainda em 1946. E aqui é interessante apontarmos, esta é uma foto aqui na apresentação, uma foto recente, uma foto do Palácio da Paz, desculpe, o Palácio da Paz, é o prédio que cedia duas instituições internacionais muito importantes, a Corte de Arbitragem Internacional, que tem funções de arbitragem, uma função mais associada a uma concepção privada, e a Corte Internacional de Justiça.
A Corte Internacional de Justiça possui 15 membros, um mandato de 9 anos, permitido uma recondução. Aliás, sobre isso, o Brasil tem também, como dito já, uma participação importante. Atualmente, nós temos um juiz internacional brasileiro, Antônio Augusto Cansado de Trindade, que foi professor da Universidade de Brasília por muito tempo, foi também magistrado da Corte Americana, ou da Corte Latino-Americana, e que, desde 2009, está no assento da Corte Internacional de Justiça, por eleição, aliás, especificamente do Conselho de Segurança. Eles são eleitos, passam pelo crivo das Nações Unidas. Possuem as nomeações, as eleições possuem uma característica geográfica, buscando ao máximo atender o globo como um todo, mas, importante dizermos, ressaltarmos que o Conselho de Segurança aqui também tem uma importância muito grande, em razão de seus 5 membros permanentes poderem estarem, ou de certa forma, terem assentos reservados a si na Corte Internacional de Justiça. Então, de forma que podemos pensar que dos 15 membros, 5 assentos já estão destinados, já quase como assentos naturais, ou um juízo natural para os membros do Conselho de Segurança. Novamente, devemos repetir aqui, Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia e China. E aí a competência da Corte Internacional de Justiça é destacada no artigo 92 da Carta das Nações Unidas, lá dos anos 1940, de 1945. O artigo 92, aqui exposto, explicita: a Corte Internacional de Justiça será o principal órgão judiciário das Nações Unidas. Funcionará de acordo com o estatuto anexo, com o estatuto que está anexo à Carta das Nações, que é baseado naquele antigo Estatuto da Corte Permanente de Justiça Internacional, e que faria parte, ou faz parte, da Carta das Nações Unidas. E aí é interessante que a Corte Internacional de Justiça julga litígios entre Estados e emite pareceres jurídicos, naquilo que eu apontei como uma corte que faz contencioso, mas também atua no consultivo, emitindo pareceres. Então, os juízes atuam, de certa forma, como também procuradores, no sentido de fornecer e auxiliar as Nações Unidas com a resolução de questões que possam ser feitas pelo Conselho de Segurança e pela Assembleia Geral das Nações Unidas, mas que, nas sentenças, estas sentenças poderão ser vetadas, ou seja, não terão sua execução por voto do Conselho de Segurança. Imaginemos que um país, e isso já ocorreu nos anos 1980, um país membro do Conselho de Segurança seja condenado pela Corte Internacional de Justiça como tendo cometido uma violação do direito internacional, invadido ou atuado numa guerra ilícita contra um outro país. E aí, repito, isso já ocorreu. Este país condenado, sendo membro permanente do Conselho de Segurança, sendo um daqueles 5 países, pode vetar. Isso já ocorreu. Um grande país do Conselho de Segurança vetou uma condenação, ou seja, essa condenação, essa sentença não foi executada, que falava em pagamento de violação de direitos, de danos materiais, morais ao país, especialmente danos materiais. O país vetou, lá no Conselho de Segurança, vetou a sentença dada pela Corte Internacional de Justiça, mostrando a relevância que o Conselho de Segurança tem também sobre a Corte Internacional de Justiça. E aí, essa é a distinção que nós fazemos, especialmente apontando novamente que a Corte Internacional de Justiça não julga pessoa física, não julga pessoas, as pessoas naturais, pessoas físicas. Isso é muito importante destacar, em razão da diferença com o Tribunal Penal Internacional. O Tribunal Penal Internacional, também sediado na Holanda, país que tem uma tradição na paz, vindo lá ainda de Hugo Grotius, e de toda a formulação do direito internacional, uma perspectiva liberal ou utópica de direito internacional. O Tribunal Penal Internacional está sediado na Holanda e possui uma série de juízes internacionais, do qual destacamos recentemente o juiz internacional Silvia Steiner, que
assumiu aquele assento ainda desde a criação do Tribunal Penal Internacional, que é um tribunal recente, criado ainda com o Estatuto de Roma em 1998. E essa é uma distinção interessante, porque o Estatuto de Roma é de 1998, não se associa com a Carta das Nações Unidas, ainda que possua certos vínculos com o Conselho de Segurança das Nações Unidas. O Tribunal Penal Internacional entra em vigor em 1º de julho de 2002, com a participação, inclusive, entre os juízes, a juíza brasileira Silvia Steiner. É uma personalidade jurídica de direito internacional pública, mas que não faz parte das Nações Unidas, ao contrário da Corte Internacional de Justiça. E aqui nós apontamos, o Tribunal Penal Internacional atua de forma subsidiária às jurisdições penais nacionais. Ou seja, se um determinado país não julga violações que seriam competência do Tribunal Penal Internacional, violações que sejam violações criminais, o Tribunal Penal Internacional atuará de forma subsidiária, ou seja, atuará de forma a complementar a ausência ou suprir a ausência de punição ou de condenação, ou ausência, ou de certa forma, entre aspas, uma espécie de prevaricação ou ausência do julgamento em um determinado país. O Estatuto de Roma está muito associado, na verdade, a 2 tribunais internacionais muito importantes, que eram tribunais ad hoc, quais sejam o Tribunal de Tóquio e o Tribunal de Nuremberg. O Tribunal de Nuremberg é esse mais famoso, em razão do fim da Segunda Guerra Mundial, e o estabelecimento desta corte em Nuremberg, na Alemanha, com vistas a punir os crimes cometidos na Segunda Guerra Mundial. E em Tóquio, um pouco depois, se iniciam as atividades do Tribunal Internacional, Tribunal Militar Internacional de Tóquio, que julgará os crimes, ou que julgou os crimes e as violações cometidas pelo Japão à época da Segunda Guerra Mundial e ainda anterior à Segunda Guerra Mundial, na região do Pacífico. E aqui, essa é uma imagem do Tribunal Militar Internacional Nuremberg, que é um tribunal ad hoc, é importante alertar que a Constituição brasileira e outras tantas constituições não aceitam a criação de tribunal ad hoc, não entendem como possível a jurisdição e a competência de tribunais ad hoc. E ainda que, dada a gravidade, é importante destacarmos que o Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, de certa forma, ainda que com várias críticas do direito internacional, dos internacionalistas, ele foi considerado válido, mas há uma série de discussões sobre isso, em razão da prevalência e da primazia dos direitos humanos em prol da forma ou da Constituição como que se deu o Tribunal Militar Internacional de Nuremberg. A primazia dos direitos humanos foi colocada com relevância sobre a questão da forma e de como teria sido criado o Tribunal de Nuremberg. O Tribunal Militar para o Extremo Oriente, aquele Tribunal de Tóquio, também um tribunal ad hoc, também tem a participação de um juiz holandês que vai depois trabalhar na inspiração, naquilo que veio a ser a inspiração da Corte Internacional Criminal ou do Tribunal Penal Internacional. E esses são os seus antecedentes, importante destacarmos. E o Tribunal Penal Internacional, como já apresentado em uma outra palestra que nós fizemos aqui na Comissão de Cultura e Eventos da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo, o Tribunal Penal Internacional, diferentemente da Corte Internacional de Justiça, possui uma série de signatários, mas por não estar vinculado às Nações Unidas, possui uma competência limitada aos seus países signatários. E é em razão disso que, por exemplo, Estados Unidos, China e Rússia não fazem parte ou não estão sujeitos à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, enquanto que o Brasil, por exemplo, está sujeito à competência do Tribunal Penal Internacional, inclusive por emenda constitucional inserida na Constituição Federal de 1988, junto com a reforma do Judiciário, emenda constitucional 45. Qual é a jurisdição do Tribunal Penal Internacional, para que possamos dizer? Crimes de guerra, julga crimes de guerra, crimes contra a humanidade, crime de genocídio, e aí
uma série, dado o princípio da tipicidade, da estrita legalidade, o Estatuto coloca uma série de restrições e limitações quanto à questão do genocídio, apontando especificamente a questão do genocídio e caracterizando o genocídio. E também a questão do crime de agressão, ainda que falte no Estatuto uma declaração específica do quais seriam as formas de agressão que seriam punidas pelo Tribunal Penal Internacional. E aqui é importante destacarmos que nesses crimes de guerra, crimes contra a humanidade, genocídio e agressão, serão punidos não os estados, mas serão punidos os agentes que deram a ordem ou que poderiam intervir e se omitiram e que participaram dessas violações específicas. Dessa forma, destacamos que crimes de estados não signatários podem ser punidos, mas desde que estes países aceitem a jurisdição do Tribunal Penal Internacional. E aí, os crimes, como apontados, crimes cometidos por cidadãos dos Estados-partes. E aí, é interessante dizer que, diferente da Corte Internacional de Justiça, que está vinculada umbilicalmente às Nações Unidas, o Tribunal Penal Internacional não está vinculado, não faz parte das Nações Unidas, mas o Conselho de Segurança das Nações Unidas poderá denunciar ao procurador, ou aquilo que seria uma espécie de promotor, ao procurador do Tribunal Penal Internacional qualquer situação de indícios de crime. E aí é importante destacarmos que essa previsão ela está inserida dentro de um contexto dos anos 1990, com a queda da União Soviética e o aumento de conflitos regionais e de uma série de violações de direitos humanos que levam, por exemplo, à criação posteriormente de tribunais como a questão do caso de Ruanda e outros tantos, Iugoslávia, que fizeram com que fosse destacada a necessidade da criação de um Tribunal Penal Internacional para punir os agentes que cometeram aquelas violações específicas de direito contra os direitos humanos, tais como crimes contra a humanidade, crimes de guerra. E é em razão disso que o Conselho de Segurança das Nações Unidas poderá denunciar indícios de crime. E isso aqui está inserido dentro desse contexto dos anos 1990, em que o Conselho de Segurança teve que atuar e realizar uma série de intervenções e votações em relação à punição de determinados crimes e as mais variadas formas de agressão e violação que ocorreram durante os anos 1990, tais como destacado os crimes na Iugoslávia e o caso de Ruanda. A composição, diferentemente da Corte Internacional de Justiça, que era de 15 membros, o Tribunal Penal Internacional terá 18 juízes, com mandato de 9 anos, mas, diferentemente da Corte Internacional de Justiça, será vedada a recondução, enquanto que na Corte Internacional de Justiça o mandato é de 9 anos, permitida uma recondução. O procurador será eleito também pelos Estados-partes, que receberá as informações, abrirá os inquéritos e promoverá a ação penal. Essa é uma foto da composição mais recente da Corte do Tribunal Penal Internacional. E agradecemos, então, a oportunidade. Muito obrigado.